Olá, empresário, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E se você não me conhece, meu nome é Wagner, eu sou contador na Expansion e hoje eu quero tratar de um assunto muito comum, uma dúvida muito comum que os empresários costumam ter, tá? Relacionado a se o patrimônio da empresa é suficiente, tá? Se ele se sustenta sozinho ou se um credor, por exemplo, pode solicitar a justiça em afetar os seus bens pessoa física, tá? Então eu vou tentar deixar bem claro para você nesse vídeo, tá bom? Bom, primeiro a gente tem que entender sobre as formas jurídicas, tá? Porque dependendo da forma jurídica que foi constituída a sua empresa, né, o seu contador deve ter te orientado, muito provavelmente ali no início da constituição da empresa, ou se você fez a constituição da empresa acompanhada de um advogado, ou caso você tenha um advogado na família ou algum conhecido que você possa ter levado esse ato constitutivo, né, que é um contrato social, tá bom? Então vai depender muito da forma que a sua empresa foi constituída, tá? E da forma que ela é hoje, tá bom? Então eu vou falar de algumas dessas formas, tá? Vamos lá. MEI ou empresário individual, tá? Os dois, eu já vou te dizer que diretamente o patrimônio pessoa física está junto, está arrolado ali com o patrimônio da pessoa jurídica, tá bom? Então os patrimônios se misturam, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então, sim, se você for um empresário individual ou um MEI, o patrimônio pessoa jurídica não é suficiente. Então pode ser que seja afetado o seu patrimônio pessoa física, sua casa, seu carro. Casa é em último caso, né? Então tem toda uma proteção constitucional, né? Então a moradia é o seu direito. Então é bem difícil afetar sua casa, o seu apartamento, seja lá qual for, tá? Mas os seus bens como joias, né? Tem uma lista de prioridades, tá? Então primeiro são joias, primeiro é o dinheiro, né, em espécie, ou que está lá no banco, que também podemos considerar como de espécie, né, de liquidez imediata, vamos falar assim, tá? E aí depois vem joias. Então, primeiro começa com aquilo que é mais fácil de se obter, tá? E aquilo que não vai te prejudicar tanto, como por exemplo a sua casa, tá bom? Ela vai te prejudicar em muito. Se você perde a casa, você vai morar onde? De aluguel? Então tem uma questão jurídica muito forte envolvida. Por isso que é bom você procurar também um advogado, tá? Ou senta com o seu contador e se esclareça, tá? Mas isso é um aspecto, tá? Isso é um tema muito específico do direito, tá bom? Bom, agora vamos falar das outras formas, que são geralmente, né, as empresas são limitadas, tá? Tem as SA e tem o EIRELI, tá bom? O EIRELI é um empresário, um único empresário, tá? Onde ele consegue separar, tá? Ele consegue separar os dois patrimônios. Por quê? Tem toda uma questão de requisitos iniciais, como por exemplo o salário mínimo, né? Tem que ser o capital da empresa. Para você constituir uma EIRELI, o capital da empresa tem que ser 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, você já vê que é algo um pouco mais complicado, né? Hoje vai dar o quê? Cerca de 100 mil reais, tá bom? Então, isso é um dinheiro suficiente para a empresa se manter, tá bom? Então, por regra geral, essas três formas, limitada, SA e EIRELI, o patrimônio da empresa é independente do patrimônio do sócio, tá bom? Inicialmente. Por que eu falo inicialmente? Mas essa regra, ela pode ser exceção, tá? Inclusive, dependendo aí, é até muito comum você ter uma empresa limitada sofrendo imputação, com a impetração de processo na justiça para atingir o patrimônio dos sócios, tá? Por quê? Você tem que identificar isso na sua empresa. Se você faz o processo correto, se você segue as orientações do seu contador, se ele te passa as orientações e você faz tudo certinho, você não terá esses problemas. Mas o que acontece? Inclusive micro e pequena empresa, isso acontece muito. Os sócios acabam misturando o patrimônio. O próprio sócio mistura o patrimônio, tá? Então ele constitui uma empresa para ter independência, mas ele acaba afetando o patrimônio. Como?
Como que você identifica se sua empresa está fazendo isso ou não? Como você identifica se você pode ser afetado, se o seu patrimônio pessoa física pode ser afetado por dívidas da sua empresa, tá? Algo muito comum. A pessoa jurídica prestou um serviço, vendeu um produto, seja lá qual for, e o empresário e o sócio recebem esse dinheiro. Isso caracteriza... no direito eles chamam de confusão jurídica, tá? No direito é chamado de confusão jurídica. Na contabilidade a gente chama do princípio da entidade, né? Então você começa a misturar, né? São duas entidades, pessoa física e pessoa jurídica, e você começa a misturar o patrimônio, tá? É claro que esse princípio, quando você traz para dentro da contabilidade, de forma técnica, né? Esse conhecimento de forma técnica, isso tem uma abrangência muito maior. Mas para esse vídeo, para esse exemplo, vamos entender como é essa confusão jurídica, tá? Então, o dinheiro, quem vendeu não foi a pessoa jurídica? Por que ela não recebe o dinheiro? No final do exercício ou no final do mês, se o seu contrato social prevê que você pode estar levantando, fazendo a apuração mensalmente e antecipando lucros mensalmente, se o seu contrato prevê isso, você pode estar fazendo isso e aí no final do mês você retira o dinheiro que foi seu de lucro. Você não pode receber ou pagar um fornecedor como pessoa física, receber, né, o que era para ser recebido na pessoa jurídica, você recebeu na pessoa física. Então essa confusão, eu usei a conta, o CNPJ da empresa para comprar um veículo para mim, porque tem desconto de, sei lá, R$1.000. Olha, isso pode te trazer muitos problemas, como essa questão que eu estou levantando hoje, tá? Então você tem um patrimônio, vamos tratar do patrimônio, você tem um patrimônio na pessoa jurídica e um patrimônio da pessoa física, eles são independentes, só que muitas vezes você mesmo, empresário, começa a fazer essa mistura, começa essa confusão jurídica. Eu acho que esse é o melhor termo, confusão jurídica. Então, é isso que eu gostaria que você entendesse. Não necessariamente porque a sua empresa é uma limitada que o seu patrimônio não pode ser afetado, tá? Via de regra, não pode ser afetado. Via de regra, você fazendo tudo certo, não vai ter nenhum problema. A forma jurídica vai se permanecer, tá? Ela vai prevalecer, podemos falar assim, tá? Então, pode vir processos e tudo mais. É claro que você vai ter gasto ali, né? As custas do processo, mas o seu patrimônio não vai ser afetado. Tá? Sei lá, a empresa investiu e não deu certo, tá? Claro, outro motivo, se foi constatado dolo ou culpa, não deu certo porque você já sabia que não ia dar certo e você quis, sei lá, financiar algo e você tirou para a pessoa física, por exemplo, isso acontece, tá? Então, se você tinha ideia, se você tinha planos, se você tinha um planejamento e por algum motivo deu errado, você está resguardado, a pessoa jurídica está resguardada. Agora, se for constatado essa confusão jurídica, tirada de dinheiro de forma incorreta, sem ser evidenciado na contabilidade que a empresa teve lucro. Então, assim, isso é um tema muito extenso, mas são motivos que podem causar aí essa afetação do seu patrimônio na pessoa jurídica, tá? Então, por vias judiciais, sempre por vias judiciais, uma empresa que tem o seu patrimônio independente do patrimônio da pessoa física pode ser afetada, né, a sua pessoa física, o seu patrimônio pessoal. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Tá? Então senta com o seu contador e se orienta das possibilidades, verifica, pede para ele essa orientação, se você está fazendo correto ou não. Tá? Eu acredito que ele já te orienta isso daí, tá bom? E acredito, né? Espero, tomara que sim, tá bom? Uma outra coisa, tá? Essas hipóteses, elas só podem ser oficializadas, elas só podem ser constatadas por um perito contábil, tá bom? E aí o juiz ele vai decidir quem vai ser o perito, tá? Vai ser um perito imparcial, tá? Ele não vai ser de conhecimento nem de um e nem de outro, tá? Então ele vai na sua empresa e ele vai nem do acusado e nem do acusador, né? Então a orientação do seu contador, isso é muito importante. Então senta com ele, verifica se está fazendo o correto. Acredito que ele já deve falar para você, vocês já devem conversar
sobre se está correto, se não está correto, as orientações para você não ter problemas depois. Talvez agora esteja muito bem, você não tenha problemas, ninguém está querendo protestar a sua empresa lá na justiça e talvez seja tudo ótimo, tá? Mas pode acontecer. Então eu ressalto a importância de você sentar com o seu contador, ou com o seu advogado, ou com os dois, tá? E verificar se você está fazendo o correto, quais são as possibilidades de alguém vir protestar a sua empresa, tá? E querer afetar o seu patrimônio. Então, talvez até ações trabalhistas. Então, tome muito cuidado, sente com eles, converse, tá? Às vezes você está fazendo algo de forma incorreta, tá? Não porque você quer fazer isso, não porque você gosta de fazer algo errado, tá? Tudo bem que tem alguns empresários que gostam de fazer isso errado, mas não que você goste, mas você está fazendo por falta de conhecimento, talvez, né? A legislação ela é muito extensa, complexa, então geralmente a gente não sabe de tudo, tá bom? E principalmente quando a gente tem uma atividade específica. Então é bom a gente se aliar a pessoas que têm esse conhecimento, tá? Para que não tenha nenhum problema. Muito pelo contrário, a gente todos juntos, né? Juntos somos mais fortes, vamos dizer assim, né? Então a gente se une os conhecimentos, a gente consegue fazer algo o mais próximo do correto, né? Não vamos falar que a gente vai ser 100% em tudo que a gente faz, tá? Mas sempre dá para melhorar, tá? Sempre dá para aprimorar o nosso conhecimento. Então, espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, você tenha esclarecido suas dúvidas, tá? Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você gostou, deixa a sua curtida, tá? E se inscreva para receber notificação de novos vídeos, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo. E muito obrigado e até o próximo vídeo.